Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, neste dia de quarta-feira. Quero então deixar um texto aqui com os irmãos, que está em Mateus, no capítulo 16 e o versículo 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero, neste momento, estar comentando um pouco acerca deste texto da palavra do Senhor, principalmente no versículo 18, aonde diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos irmãos, eu estava analisando este texto, aonde Jesus estava nas partes de Cesareia de Filipos, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns diziam Elias, João Batista, Jeremias. Aí Jesus interroga os seus discípulos dizendo: E vocês? E vocês, quem dizeis que o Filho do Homem é? E vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro se levanta numa revelação do Espírito Santo. Pedro teve ali uma revelação do próprio Deus, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: Olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Então, vocês podem notarem que assim, Deus revelou a Pedro quem era Jesus, que era o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu queria comentar com os irmãos que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então, queridos, a igreja não é o templo, a igreja não é as paredes, a igreja não é as denominações, a igreja é eu e você. Nós somos a igreja do Deus vivo, nós que servimos a Deus com sinceridade, nós que servimos a Deus com verdade, nós que assim seguimos a palavra do Senhor à risca. Então nós somos a igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra nós, igreja. Porque eu quero dizer para os irmãos as perseguições que a igreja sofreu. Nós vimos que nos tempos, queridos, antigos, muitas oposições teve a igreja. O povo de Deus teve grandes oposições para parar. O povo foi para o cativeiro. Quando o povo voltou do cativeiro e começaram a construir o templo em Jerusalém para adorar a Deus, vimos que os samaritanos se oporam fortemente à construção. Zorobabel era o governador de Judá e Josué era o sumo sacerdote. Os dois estavam ali na frente da obra, animando o povo a construir o templo. Foi lançado os fundamentos, foi lançado as pedras, e quando eles começaram a construir o templo, queridos, os samaritanos se levantaram contra eles e foram ao rei na Pérsia e disseram que ele estava se levantando, construindo aquela cidade rebelde, que eles teriam que parar. E veio uma ordem mandando que suspendesse, que parasse a construção do templo. E nós vimos que Zorobabel não tinha forças para resistir à oposição.
o sumo sacerdote Josué estava com as suas vestes manchadas, nós vimos aqui, biblicamente. Então ele não tinha força espiritual no momento para combater aquela oposição tremenda. O desânimo tomou conta de Zorobabel, o desânimo tomou conta de Josué, e então, queridos, parou-se a construção do templo. Eu quero dizer para os irmãos que eles estavam construindo o templo para adorar a Deus em Jerusalém quando voltaram do cativeiro. E eles pararam com a obra foi interrompida, cessou a obra, parou. Sabe quantos anos, irmãos, a obra ficou parada? Sabe quantos anos o templo ficou parado sem ser construído, só iniciado? 15 anos ficou estagnada a obra, 15 anos parada. E eles não construíram o templo para adorar a Deus devido à forte oposição. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos, porque a obra ela é de Deus. Aí vem, aleluia, os profetas Ageu e Zacarias, levantado por Deus na autoridade, no poder do Espírito Santo, os dois entregando a mensagem profética a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, dizendo para eles que Deus diz ali em Ageu, minha é a prata e meu é o ouro, trabalhai, né, dizendo para eles assim, ó, porque a glória desta casa, dessa última casa será maior que a da primeira. Então ali estava o profeta Ageu animando o sumo sacerdote, animando o governador Zorobabel para começar a iniciar a obra. E aí o profeta Zacarias entra entregando uma mensagem dizendo também assim, ó, as mãos de Zorobabel, que lançaram os fundamentos desta casa, as mãos deles vão acabar esta obra, para que saibais que o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Quer dizer, os profetas entregaram mensagem assim, olha, a mão dele começou o fundamento, Zorobabel lançou as primeiras pedras, a ordem veio para parar tudo, 15 anos ficou parada, o profeta veio e entregou a mensagem, as mãos que começaram essa obra aqui vão acabar essa obra, para que saibam que eu sou o Senhor. E mostrando assim que a obra é do Senhor, mostrando que o Senhor é o dono da igreja, é o dono da obra. Parou um tempo, mas Deus permitiu aquela parada, mas depois Deus levanta aqueles profetas na autoridade do Espírito Santo para entregar mensagem. Diz a Bíblia Sagrada que imediatamente começou a construção do templo novamente e eles foram avante. E aí veio a oposição novamente dizendo, quem deu ordem para vocês construir? E aí eles continuaram construindo a obra, foram ao rei da Pérsia, viram que nos escritos o rei Ciro tinha deixado uma ordem para construir o templo, e aí não puderam se opor mais, porque ali Deus colocou a sua mão, e Deus dizendo assim, ó, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, dizendo assim, ó, é o meu espírito, é eu que faço a obra, eu que realizo, porque o homem em si próprio, ele não tem forças nem para andar, mas pelo Espírito de Deus o homem se levanta, o homem vai, o homem glorifica a Deus, o homem prega a palavra, o homem serve a Deus, o homem é fiel a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não pelo nosso braço, pela nossa força, mas pelo Espírito Santo de Deus. A igreja permanece até hoje pelo poder do Espírito Santo, aleluia, e nós podemos ver que ali 15 anos estava parada a obra, deu seguimento e foi concluída aquela obra, porque Deus estava no negócio. Não conseguiram parar a construção, não conseguiram travar o templo e o templo foi concluído. Nós vimos no tempo de Roma a igreja, o que eu estou falando aqui, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus disse. Nós vimos que os nossos templos hoje estão todos fechados, mas eu quero dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja está aí no teu lar, a igreja está no meu lar, a igreja sou eu, a igreja é você aí. Você tem poder na sua oração, a sua oração tem poder, ei, não para de orar. Não toma o desânimo que tomou Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, mas te anima e continua orando. Olha o grupo da igreja, as orações da igreja têm dado efeito. Quando pede oração para a igreja ora e no outro dia já é respondido. Por quê? Porque Deus intervém, porque a igreja continua orando, a igreja está viva, o templo, o prédio está fechado, mas a igreja continua triunfante, a igreja é militante, a igreja é vitoriosa. Ela está com uma bandeira na sua mão, e a bandeira é o Senhor Jesus Cristo, é a nossa bandeira. Jesus é o fundamento da igreja.
E eu posso ver aqui então que Jesus disse assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse, tu és Pedro. No grego a palavra Pedro quer dizer Petros, que é uma pequena pedra, é um fragmento de pedra. Tem uma vírgula e Jesus diz, agora sobre esta pedra. A pedra no grego quer dizer Petra, que é um grande rochedo. Então Jesus estava dizendo, Pedro, tu és Pedro, tu é uma pequena pedra. Mas tu é o Pedro, Petros, pequena pedra. Mas sobre esta pedra, que no grego pedra quer dizer Petra, que é um grande rochedo, sobre este grande rochedo, sobre esta enorme rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo que sobre ele, a rocha, Jesus é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal, Jesus é o fundamento, Jesus é o alicerce da igreja. Então, estando sobre Jesus Cristo, que é o alicerce da igreja, as portas do inferno não prevalecem contra nós, o inferno não prevalece contra a tua vida, porque você, sendo fiel a Deus, você é a igreja. Sendo servo e serva de Deus, você é a igreja. Saiba que todo o inferno reunido não consegue prevalecer contra nós, porque nós estamos fundados em Jesus Cristo. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as castas de demônio, todo o sistema deste mundo, toda a controvérsia que há neste mundo, toda a opressão contra a igreja não prevalece, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós podemos ver que no tempo de Roma, foram 10 imperadores, um atrás do outro. Entrava um imperador, saía aquele, entrava outro imperador, e a perseguição cada vez era pior contra a igreja. Crentes no tempo de Roma, Nero matou muitos crentes nas fogueiras. Nero colocou crentes dentro de barril de óleo e colocou fogo, amarrava nos postes e queimava. Lançava os crentes dentro das arenas, e os leões matavam os crentes, mas os crentes morriam glorificando a Deus e não negavam o nome do Senhor. E a igreja cada vez crescia mais e crescia mais. O imperador Diocleciano, um dos imperadores, o Diocleciano, no ano 284 a 305 depois de Cristo, este imperador Diocleciano foi um dos piores, dos mais cruéis que perseguiu a igreja. Ele deu uma ordem que todas as Bíblias seriam queimadas. Ninguém poderia mais ter Bíblia no Império Romano. Sabe o que é isso? Quem tivesse Bíblia em casa seria morto. Os soldados entravam nos lares, se achassem Bíblia, cristão com Bíblia, eles matavam todos os cristãos. Mas eu quero dizer, as portas do inferno mesmo assim não prevaleceram contra a igreja. Crentes derramaram sangue nas arenas, morreram milhares e milhares e milhares de crentes, mas a igreja permanece até hoje porque ela está fundada em Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa, não é uma luta ou duas, ou um desânimo ou outro que vai nos tirar da presença do Senhor, porque os nossos pés estão sobre a rocha, os nossos pés estão sobre a grande pedra, o grande rochedo que é o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo, e esse nos sustenta em pé. Nós podemos ver que a história conta que se tivesse Bíblia em casa, era morto. E tinha uma família crente. Os soldados romanos, diz a história, entraram ali naquela casa. Para vasculhar a casa, se achasse Bíblia, todos seriam mortos naquele momento. E uma das nossas irmãs, dona da casa, estava fazendo pão na hora. E ela estava com a sua Bíblia e não sabia o que fazer com a sua Bíblia. Mas ela estava amassando um pão. Sabe o que ela fez com a sua Bíblia? Com a palavra do Senhor? Ela colocou dentro do pão, colocou massa de pão em volta da Bíblia, colocou a Bíblia dentro daquela massa e colocou aquela massa, colocou aquele pão no forno a assar. Enquanto o pão assava, os soldados romanos andavam pela casa procurando ver se não achavam Bíblia. Os soldados foram embora, todos foram salvos. Depois a irmã tira o pão do forno e abre e tira a sua Bíblia de dentro. Aleluia! Eu quero dizer, dá valor à tua Bíblia que tu tem aí. Pega ela e vai ler. Aleluia! Porque ela fala do quê? De Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e elas mesmas
pessoas que testificam de mim, Jesus falou. Então eu quero deixar esse texto para os irmãos dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, contra a tua vida. Porque Jesus é o rochedo e é a pedra fundamental. Deixa o desânimo de lado, deixa a tristeza de lado e olha o grupo onde se pede oração. Deus está dando vitória aos nossos irmãos pela oração e as portas do templo estão fechadas. Mas a igreja ora em casa e Deus responde, porque a igreja somos eu e você. Permanece firme, não desanima. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos porque, Senhor, o Senhor é o rochedo, o Senhor é a pedra fundamental, o Senhor é o alicerce da igreja, é o alicerce das nossas vidas. Se estamos em pé, firmado, é porque estamos sobre o Senhor que é a rocha, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem segurado a igreja até agora, Senhor, é o Senhor que tem sustentado o seu povo, anima o seu povo, fortalece a sua igreja, Senhor, dá ânimo para o povo que está desanimado neste momento, mas o Senhor continua agindo. O Senhor é o dono da obra, o Senhor está no controle desta situação e nós assim agradecemos por tudo, Jesus. Toma o teu povo nas tuas mãos, assim nós te pedimos e te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.